Infelizmente nenhum, um total descaso por parte da Sabesp. Em maio de 94, o então presidente da Sabesp, Luiz Apolônio Neto, na ocasião, disse que estava tudo resolvido e tudo contente e que eu tinha acompanhado os resultados. Em dezembro de 96, fecharam a rua, escavaram, verificaram toda a problemática existente e não resolveu, porque agora, em fevereiro de 97, tiveram que esburacar de novo e já está novamente afundando. Se minha casa afundar, que nem alguma coisa lá que Cajamar aconteceu, eu vou processar a Sabesp. E a Sabesp prometeu que hoje, sem falta, estará lá na residência. Daqui a pouco não acontece. Niceia Pita presta depoimento de surpresa à justiça. E diz que era apenas estagiária na empresa de frango. Prefeita, sem procedência e com prazo de validade vencido. Doutor, como é que foi feita essa apreensão? Bem, isso aí surgiu de uma denúncia pela própria nutrícia, né? Que é uma vítima. E nós fizemos diligências, colocamos o pessoal todo da divisão de crimes contra a saúde pública no encalço dessa empresa. Doutor, nós temos aqui queijos, inclusive, mofados. Isso é um queijo sem procedência, na verdade, tá? Esse queijo, na verdade, ele deveria passar por um serviço, por uma máquina própria para tirar esse bolor todo e que, na verdade, deveria ter um destino exato. O que eles não têm. O que eles fazem é o seguinte: eles dão uma lavada nesse queijo e depois, por exemplo, se você quiser uma determinada marca, eles colocam a marca do queijo que você quer comprar, entendeu? E sai no mercado à vontade. Coloca a data de fabricação, data de validade e com a marca, o nome que você quiser. Tá? Essa embalagem aqui é falsificada, esse queijo não é dessa marca? É dessa marca, tá? É dessa marca, porém ele já é um produto vencido já, tá? Então, esse produto, o que eles fazem? Eles apagam essa data de fabricação, data de validade e colocam um carimbo que também foi apreendido. Nós encaminhamos a perícia também. Isso aqui é uma manteiga em bloco e tijolo, assim como você entende. E eles fabricaram esse tipo de latinha, eles têm um fabricante exclusivo para eles, tá? E aqui eles embalariam. Essa manteiga dentro dessa lata, ela é lacrada, coloca uma data de fabricação, o prazo de validade e vende no mercado. Então quer dizer que todo esse produto poderia até ser consumido em supermercados normalmente? Estava sendo consumido, estavam vendendo direto no mercado. Olha que perigo que a gente corria, ou corre até, vai saber, sem saber, né? Sem saber, sem imaginar que esse tipo de coisa é feita. Foram indiciados os irmãos João Alexandre Cardoso Franco e Roberto Cardoso Franco. Eles podem pegar até 6 anos de prisão por falsificação e crime contra a saúde pública. É o mínimo. A gente vai para o intervalo, rapidinho a gente volta com mais Jornal Meio Dia. Até já. Rádio Bandeirantes, 60 anos. Top de Marketing 97. Tudo sobre o futebol. Os bastidores, a dança dos técnicos, as contratações milionárias e o que mais interessa, os gols e as grandes jogadas da maior safra de craques da história do futebol brasileiro. Assim é Jogo Aberto. 1 hora diária sobre futebol e todos os esportes, com Ricardo Capriotti e a equipe de esportes do 21. Jogo Aberto, de segunda a sexta, 1h da tarde, no 21. Você tá querendo um carro, não tá? É, dá pra ver. Aposto que já gastou o dedo ligando pra esses concursos de TV, né? E tomou litros e litros de refrigerante só pra encontrar a tampinha premiada? Nossa! Sabe que existe uma maneira muito mais fácil de ter um carro novo ou usado? Crédito Fácil Bradesco. O Bradesco financia o seu carro com uma das menores taxas do mercado. Fale com o gerente Bradesco. Crédito Fácil Bradesco. Você escolhe o carro, o Bradesco financia. O Fokker 100 da TAM vai ser reformado. Para consertar o rombo na fuselagem provocado pela explosão do dia 9 de julho, a empresa vai gastar alguns milhões.
A reforma deve começar na próxima semana, quando está prevista a chegada ao Brasil de todo o material que será usado no conserto. O reparo da fuselagem ficará a cargo da Fokker, fabricante holandesa do avião, e o conserto da turbina será feito pela Rolls-Royce. A reforma do avião vai acontecer no aeroporto de Congonhas. Deve durar de 40 a 45 dias e vai custar 2.900.000 dólares. O velho e bom ônibus elétrico, falando em avião, aí vamos para o ônibus elétrico, vai ser melhor aproveitado no transporte coletivo da cidade. É o que a Prefeitura e a São Paulo Transportes garantem. Econômico, ecologicamente correto e abandonado há muitos governos, o trólebus foi implantado em São Paulo em 1949, com o objetivo de substituir o bonde. Desde então, ele tem uma história de altos e baixos e hoje a maioria deles se encontra em situação precária. Mas a São Paulo Transportes está com um projeto de revitalização do trólebus, que visa readequar e ampliar a frota paulistana, de 515 veículos distribuídos em 19 linhas operadas pelas empresas Eletrobus, Viação Santo Amaro e Transbraçal. O trólebus é apontado como uma solução por ser mais silencioso, não poluir o ambiente como um ônibus a diesel e por apresentar uma economia de 30 mil litros de diesel por cada ônibus que ele possa vir a substituir. Até o começo do ano que vem, nós já estaremos com praticamente toda a frota reformada e os ajustes necessários, colocação das chaves de mudança de via, para que a rede aérea possa ser plenamente utilizada. Mas por mais que a gente tente melhorar aí o trânsito da cidade, com ônibus, trólebus, fura-fila, etc., não adianta, porque parece que a gente tem a sina de ficar sempre com o trânsito atravancado. Muito disso graças às manifestações. Mais uma atrapalhou hoje a vida do paulistano. Foi na região do Largo do Socorro e complicou o trânsito desde as primeiras horas da manhã. A manifestação aqui na Ponte do Socorro, na zona sul de São Paulo, começou exatamente às 6 horas e 20 minutos com a chegada de um carro de som. Imediatamente, os ônibus pararam, bloqueando o trânsito aqui da região. Os passageiros também foram obrigados a descer e cumprir o restante do trajeto a pé. Por causa da parada dos ônibus, o congestionamento de veículos aqui na região do Emiboimirim e na estrada do Guarapiranga foi imediato. Minha opinião, isso aqui é uma palhaçada, porque depois amanhã é mais 10, 15 na rua. E quem precisa trabalhar? E as empresas aí que está todo mundo com compromisso, como é que a gente vai fazer? Tem gente que tem horário para entrar, ninguém tem culpa, cada um se reúne e faz o que tem que fazer. Faltam 20 minutos para as 7 horas da manhã. Esta é a situação da Ponte do Socorro, aqui na região sul. Ela acabou se transformando num grande calçadão, numa grande passarela por causa dessa manifestação. Aqui é uma agravante em termos de transporte coletivo. Os ônibus são o único meio para que as pessoas, principalmente os trabalhadores, se locomovam até o local de trabalho. Porque aqui, essa região não é servido pelos trens da companhia do metrô. O mesmo repórter Luiz Carlos Gertel continuou durante toda a manhã acompanhando aí os desdobramentos dessa manifestação. É o que você confere agora. 1h30 depois do início da manifestação, ela foi suspensa. Com isso, os ônibus começaram a trafegar normalmente outra vez. Só que durante quase toda a manhã, ou pelo menos boa parte dela, o trânsito ficou comprometido nesta região sul da cidade. Muita gente ainda perdeu o trabalho, muita gente ainda teve que caminhar muito para chegar até um outro terminal de ônibus por causa dessa manifestação. Com esse ônibus atravessado no meio da rua, teve reinício a manifestação, só que desta feita aqui no Grajaú, em frente a uma garagem de ônibus. Na verdade, os motoristas e cobradores estavam pedindo uma política mais segura à Secretaria da Segurança Pública. 5 horas após ter começado a manifestação no Largo do Socorro, ela veio terminar aqui no periférico, longínquo bairro do Grajaú, zona sul da cidade. E isso, claro, significou muito mais gente perdendo o horário de trabalho e muitos quilômetros a mais de congestionamento. Sem falar da mobilização envolvendo a Guarda Civil Metropolitana e a própria Polícia Militar de São Paulo. Canal 21, São Paulo. Aqui em São Paulo a gente não tem elefante para incomodar muita gente, não. Agora, em matéria de manifestação, a gente não deve para ninguém, não é mesmo? Vamos voltar com o repórter Regiane Stella.
Regiane Stella, outro problema, se não bastasse as manifestações, a gente ainda sofre com a poluição também, Regiane. E não é só do gás carbônico, não, tem mais. É verdade, por incrível que pareça, esse sol maravilhoso que faz hoje, indicar que, mais uma vez, é exemplo do que aconteceu terça e quarta-feira, que aqui na região do Parque do Ibirapuera, mais uma vez, o poluente ozônio pode aparecer. A gente está aqui ao lado do gerente da CETESB, o senhor Jesuíno Romano, que vai explicar para a gente por que o gás ozônio apareceu aqui no Parque do Ibirapuera. Ele tem dois agravantes, né? Ele pode prejudicar os esportistas na perda da capacidade, na fadiga e ainda por cima destruir as plantas. Por que ele surgiu aqui no Parque do Ibirapuera, que é uma região de verde? Olha, na verdade o Parque do Ibirapuera ele está dentro de uma região bem central aqui na cidade e onde é circundado basicamente por quê? Por toda uma série de ruas e avenidas que circulam bastante veículos. Esses veículos emitem gases que são na presença de luz solar, ou seja, a partir das 10, 11 horas da manhã, esses gases começam a reagir com a luz solar, principalmente ultravioleta, raios ultravioleta, produzindo então ozônio. E esse ozônio, como o parque está bem no centro da cidade, ele se manifesta também aqui. O que esse ozônio tem a ver com a camada de ozônio? Tem alguma relação? É diferente? Na verdade, o ozônio aqui da camada de ozônio é o mesmo composto. A única diferença, só para tentar ilustrar um pouquinho, na verdade o ozônio que nós medimos e que se manifesta por poluição, ele está aqui próximo ao nível do solo, ou seja, junto à terra. Enquanto que a camada do ozônio é o ozônio que está a mais ou menos a cerca de 20 a 30 quilômetros longe da terra. E ele tem a função do quê? De filtrar a energia do sol que chega, filtrando os raios ultravioleta, permitindo o quê? Uma vida na terra. Ou seja, a camada de ozônio é benéfica, mas o ozônio que a gente está aqui respirando, a gente não está vendo, mas deve estar respirando, né? Qual que é o perigo da gente estar respirando neste momento aqui o ar do Ibirapuera? Algum? Existe possibilidade que, por exemplo, agora nós tenhamos concentrações mais altas. Só que eu não posso ter afirmação desse tipo, porque eu não estou aqui com dados nesse instante sobre a qualidade do ar aqui na região do Ibirapuera. Agora, só uma explicação rápida. Por que o sol pode favorecer o aparecimento do ozônio aqui? Pelo seguinte, como eu disse, gases como óxido de nitrogênio e uma parte do produto do combustível que não é queimado totalmente, que são os hidrocarbonetos, eles na atmosfera, na presença de luz solar, eles reagem, então formando uma série de compostos e no qual o ozônio é um deles. O rodízio poderia ajudar aqui em alguma coisa? Não ajuda? Por quê? Olha, o rodízio ele deve ajudar porque na medida que as emissões são menores em função da restrição à circulação, então provavelmente a quantidade de ozônio que se manifesta aqui ou pode se manifestar deve ser menor, porque se não houvesse o rodízio, possivelmente as concentrações seriam mais altas e aí sim colocando mais ainda aí risco à saúde das pessoas. A classificação do ar aqui do Ibirapuera com o ozônio fica no quê? Regular, inadequada? No caso de hoje, agora no momento de manhã, eu diria que deve estar entre boa e regular, agora com relação ao ozônio. Agora, à tarde, eu não sei, aí provavelmente pode ser inadequada, por exemplo. Obrigada, então agradecemos ao senhor Jesuíno Romano, gerente da CETESB, que deu essa explicação aqui, o porquê do surgimento do poluente ozônio, que além de prejudicar os esportistas que vêm aqui para o Parque do Ibirapuera, já que dá fadiga e perda da capacidade física, também pode destruir as plantas. Luciana. Obrigada, Regiane. Daqui a pouquinho você volta aí com mais informações sobre essa poluição que a gente não vê, mas sente e sofre muito com ela, sem dúvida. Cerca de 400 mil moradores da Zona Leste também estão sofrendo bastante. Eles ficam sem água. A Sabesp realiza serviços de manutenção na estação elevatória e na torre de armazenamento de água de Santa Etelvina. O abastecimento deve ser normalizado a partir das 4 horas da tarde. Paciência. E um lugar falta, outro tem água em abundância. Uma mina d'água inunda residências no bairro de Campo Belo há 3 anos. Os moradores já cansaram de reclamar. Os moradores do bairro Campo Belo estão enfrentando um sério problema por causa de vazamento de água e esgoto. Neste escritório de comércio de importação e exportação, que fica na rua Afonso Bandeira de Melo, está o principal problema. O que os senhores estão passando aqui? Nós temos esse problema há 6 anos que temos locação aqui e todo verão nós enfrentamos o mesmo problema. Na época da cheia, na época da chuva, todo o esgoto da rua de cima ele estoura no meu quintal, como vocês podem ver.
Hoje é um dia seco, não tem chuva, não tem nada, e vocês veem que a água ela continua fluindo, e é um problema constante que nós não conseguimos nenhuma solução. O vazamento não fica nessa rua, fica na rua Unapitinga, que é lá para cima. E na rua Unapitinga mora o senhor Silveira, que já foi eleito aqui pelos moradores da região como o porta-voz dos moradores para tentar solucionar esse problema junto à Sabesp. O senhor tem tido sucesso nessa negociação? Infelizmente nenhum. Um total descaso por parte da Sabesp. Em maio de 94, o então presidente da Sabesp, Luiz Apolônio Neto, na ocasião, disse que estava tudo resolvido e tudo contente e que eu tinha acompanhado os resultados. Em dezembro de 96, fecharam a rua, escavaram, verificaram toda a problemática existente e não resolveu, porque agora, em fevereiro de 97, tiveram que esburacar de novo e já está novamente afundando. Se minha casa afundar, que nem alguma coisa lá que Cajamar aconteceu, eu vou processar a Sabesp. Obrigada. Canal 21, São Paulo. Bom, a Sabesp não resolve, mas já pensa em mudar os preços. A partir do próximo mês, a Sabesp estará reestruturando suas tarifas com o objetivo de eliminar distorções. A campanha garante que o consumidor residencial não será prejudicado. Para as famílias com renda máxima de 1,5 salário mínimo, um salário mínimo e meio, por exemplo, deverá ser implantada uma tarifa popular com desconto de 50%. Vamos ver se vai melhorar, né? A campanha estadual de vacinação contra o sarampo acontece neste sábado, pegando carona na campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Só serão vacinadas crianças de 6 meses a 4 anos de idade. Os adultos preocupados com o sarampo devem procurar clínicas particulares. Quem tiver vacinas atrasadas deve procurar os postos de saúde durante a semana. Vamos continuar falando de saúde, agora com o Dr. Arthur Katz. Uma boa tarde para o senhor, obrigada pela presença. O Dr. Arthur, que está participando aqui em São Paulo de um congresso sobre oncologia e começou ontem, é isso mesmo, doutor Arthur? Exatamente, esse é o 10º Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica, que vai de 13 a 16 de agosto. Nós estamos recebendo aproximadamente 900 participantes brasileiros e 25 convidados estrangeiros. Agora, oncologia é câncer, né? Muita gente não sabe, o termo aí é um pouco difícil, oncologia é o câncer. O câncer, alguns estudos aí mostram que vai ser uma doença aí na virada do século, que vai matar mais pessoas do que o próprio coração, ou já está matando. Como é que está a evolução do câncer, a evolução da cura do câncer? Como é que está a situação da doença, doutor? Veja, o que acontece é que à medida em que a população passa a viver mais, sua longevidade aumenta, à medida em que doenças infecto-contagiosas são melhor controladas, o que acaba acontecendo é que doenças degenerativas, como por exemplo o câncer, têm sua incidência aumentada. Isso sem levar em consideração o aumento da incidência de tumores ligados a fatores ambientais ou carcinogênicos, ou drogas, por exemplo, substâncias químicas tais quais as que fazem parte do cigarro e que, relacionadas ao aumento do consumo e exposição a essas substâncias, fazem também com que a frequência desses tumores aumentem. Eu tenho uma nota aqui também que saiu no Washington Post, que fala que o uso de remédios contra a azia, sem prescrição médica, pode provocar o câncer. Muitas pessoas não sabem isso, têm uma azia, tomam remédio. O que o senhor poderia falar sobre esse assunto? Esse problema da medicação sem o atestado de um médico também pode provocar problemas como esse? O uso de qualquer tipo de medicamento, ou melhor, a ingestão de qualquer tipo de substância, pode levar a uma série de problemas de saúde. Existe frequentemente entre as pessoas aquela ideia de que produtos de origem natural são produtos isentos de qualquer problema. Sempre bons. Sempre bons, porque vem da natureza, não é? Uhum. Vale lembrar que uma grande parte das substâncias quimioterápicas são provenientes de árvores, são provenientes da natureza. Há uma série de substâncias tóxicas, curares, cicuta, que são naturais, são provenientes de planta. Além disso, existe interação de medicamentos ou de drogas, de substâncias químicas. Uma substância teoricamente inerte pode ser combinada com outra dentro do nosso organismo e provocar uma série de complicações, sejam doenças como câncer ou qualquer outro problema. Pegando esse gancho aí de plantas e produtos vindos da natureza, a questão da maconha, o uso da maconha no tratamento de pacientes com câncer. Isso, qual o efeito disso? Esse trabalho é feito no Brasil ou não? É feito em outros países? Apresenta resultados? O que acontece é que até o final da década de 80, nós tínhamos muitos problemas relacionados a náusea e vômito no tratamento do câncer. A quimioterapia? Existe um estigma de que a quimioterapia faz o paciente sofrer muito por náusea e vômito. E, infelizmente, digamos assim, esse estigma era
real, válido e aplicável até o final da década de 80, onde nós não tínhamos drogas muito eficientes no combate a esses sintomas. Uma das drogas que surgiu como alternativa naquela ocasião era o emprego farmacológico, o emprego médico de cannabis sativa, da maconha. Na ocasião, elas colocavam como uma alternativa, como uma droga reduzir os efeitos colaterais, náusea e vômito. O que ocorre é que de lá para cá surgiram drogas muito potentes, medicamentos muito potentes no combate à náusea e vômito, que são muito melhores do que os antigos, inclusive melhores do que a maconha. Assim sendo, não há razão para se empregar a maconha ou a cannabis do ponto de vista medicinal. Essa droga existe, inclusive, disponível comercialmente nos Estados Unidos sob o nome de Marinol, mas não há nenhuma vantagem no emprego dessa droga, uma vez que nós temos hoje substâncias bastante mais eficientes. Seria como voltarmos para trás e usarmos um remédio menos eficiente. Portanto, não há nenhum sentido nesse emprego hoje em dia. Doutor, o 10º Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica vai até o dia 16 aqui em São Paulo. Basicamente, o que vocês querem tratar nesse congresso, rapidamente, para a gente poder encerrar essa entrevista, e que temas vão ser abordados nesse congresso, e também a questão do tratamento do paciente, o envolvimento com a família, né, de tentar curar uma outra parte do problema que também é muito grave. O que exatamente vai tratar esse congresso? Nesse congresso, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica teve a preocupação de não apenas discutir aspectos médicos ligados a novas drogas ou novas formas de tratamento, mas também discutir também o papel da enfermagem e o papel dos psicólogos, que colaboram muito no tratamento do paciente e de sua família. Também pensando nisso e pensando em desmistificar e facilitar a vida dos pacientes e seus familiares, nós estamos lançando, de autoria do Dr. Cláudio Ferrari e doutora Vitória Herzberg, um livro chamado Tenho Câncer e Agora? Enfrentando o Câncer Sem Medos ou Fantasias. Nós entendemos que é muito importante a participação do paciente, a compreensão do problema, tanto pelo paciente como pelos seus familiares, e esse livro está sendo colocado gratuitamente pela sociedade, nos hospitais públicos. Estamos entregando aos oncologistas, estamos tentando disponibilizar para todos aqueles que tenham interesse, e existe uma grande livraria com a qual nós estamos em contato que pretende distribuir gratuitamente esse livro em todo o Brasil. Qual é a livraria? Você já sabe? Nós estamos negociando, eu prefiro ainda não dar, mas aqueles que tiverem interesse em ter um livro podem ligar para a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, cuja sede fica em Belo Horizonte. O telefone é 031-236-6343 e o fax é 031-236-6319. Nós estamos à disposição para colaborar, entregando gratuitamente o livro. Muito obrigada, senhor Arthur Cartes, o senhor que é presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Eu vou repetir o endereço de Belo Horizonte, 031-236-6343. É isso. Exatamente. Muito obrigada pela sua presença, um ótimo congresso, que vocês encontrem aí bons resultados, boas saídas para melhorar, sem dúvida, a saúde da população brasileira e mundial, sem dúvida. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos agora continuar falando de saúde, dessa vez do ministro Sérgio Mota. Informações ao vivo por telefone com o repórter Fábio. Pelos técnicos através de computadores. O computador manda comandos para os robôs para que eles vão atrás da bola no caso de um ataque, ou que eles vão em direção à defesa no caso em que o oponente esteja com a bola. Apesar de não ter a mesma emoção, o público que acompanha a partida através de um telão fica atento. Porque aqui, o que mais atrai é a tecnologia. E na era da informática, os adolescentes não querem deixar nenhuma novidade passar em branco. Robótica, coisa nova que está chegando por aí, a gente tem que estar nisso também. É um meio de aos poucos evoluindo até chegar num novo modo de transporte e de pesquisa. Em março, vai ser disputada a primeira Copa Brasil de futebol de robôs. E os pesquisadores não querem associar esta nova modalidade apenas a um divertimento, mas sim a uma forma de verificar o desenvolvimento tecnológico em inúmeras áreas do conhecimento. O objetivo da Copa de março do ano que vem é selecionar o melhor time ou as melhores tecnologias, preferencialmente, para que a gente leve para a Copa do Mundo de Futebol de Robôs em julho na França, junto com a Copa de Futebol Humano. A expectativa é de que o Brasil tenha o mesmo sucesso alcançado no futebol tradicional e se torne campeão mundial de futebol de robôs. A PITA presta depoimento no Ministério. A SP Trans, Wagner Vitali.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Carla. Quem tem filho que vai para a escola em perua escolar e a perua não tem este selo aqui, deve tomar certas precauções. É que esse selo indica que a perua foi vistoriada pela cidade de São Paulo. O que os pais devem fazer se a perua dos filhos não tiver o selo? Em primeiro lugar, deverá comunicar à escola. Se a escola não tomar providência, os pais deverão se dirigir a São Paulo Transportes ou ao Detran. Das 600 peruas que foram vistoriadas e não foram aprovadas, quais eram os principais problemas? Pneus carecas, direção com folga e, inclusive, um item muito sério que é o freio. As peruas foram vistoriadas em julho, mas ainda pode? Quem tiver uma perua que não foi vistoriada, ele pode fazer a vistoria ainda? Seria muito importante que o transportador escolar procurasse a São Paulo Transporte para fazer essa vistoria. Quem perdeu o prazo em julho vai ser multado se for fazer a vistoria agora? Não será multado, ele será multado se ele for pego na rua pela fiscalização. De quanto que é essa multa? A multa é em torno de R$300. O senhor acha que as peruas não vistoriadas significam um perigo para as crianças? Exatamente. As peruas vistoriadas poderão causar um acidente que poderá causar, inclusive, sérios transtornos e até a morte do escolar. Tá, quer dizer, quem tem perua não vai pagar multa, deve ir fazer a vistoria para ficar tudo certo? Exatamente. Até o final do ano, a São Paulo Transporte realiza essa vistoria. Ok, muito obrigada. Patrícia Bineker, do bairro do Belém. Donos de uma empresa que vendia leite e derivados foram presos em Guarulhos, na Grande São Paulo. A Delegacia de Defesa do Consumidor constatou o comércio de produtos estragados e a falsificação de embalagens. No depósito foram encontrados 150 mil quilos de leite em pó com validade vencida. O produto era comprado em outros estados ou importado da Argentina e de Cuba. O leite, de uso exclusivo para ração animal, era colocado em embalagens de marcas conhecidas e vendido para padarias e sorveterias. Um leite desses pode causar diarreia, pode causar infecção intestinal, dores de cabeça e outras doenças imprevisíveis, porque nós ainda não fizemos a análise microbiológica desse produto. Foram apreendidos também 3 mil quilos de queijo estragado. O produto era lavado nesta máquina e depois transformado em queijo de marca famosa. 500 quilos de manteiga sem procedência eram distribuídos em latas de produto de primeira linha. Até o carimbo do Serviço de Inspeção Federal foi falsificado. Os donos da empresa, escondidos embaixo de um papelão, foram presos em flagrante e vão responder por falsificação e crime contra o consumidor. Uma descoberta assustadora, hein? Os irmãos João Alexandre e Roberto Cardoso Franco, donos da empresa, podem pegar de 2 a 6 anos de prisão. Todos os produtos apreendidos vão ser destinados à alimentação de animais ou jogados no lixo. A seguir, um grupo de teatro amador, formado só por idosos, quer patrocínio para se apresentar na Europa. Milhas trazem tudo que podem para cá e entopem ao máximo a passagem de pedestres. O problema também é acirrado na Estação da Luz. As pessoas disputam o espaço na rua com o carro, porque as calçadas estão repletas de camelôs. E as praças? As praças da cidade de São Paulo. Essas sim se resumem em lixo, mais lixo e lixo. Canal 21, São Paulo. Infelizmente não é só o centro de São Paulo, não. Situação como essa aí de sujeira, abandono, lixo, a gente encontra, pode dizer, infelizmente, em quase toda a cidade. O camelódromo de Santo Amaro provoca brigas antes mesmo de ficar pronto. É o que mostra a repórter Mariana Arantes. Prefeitura muda de ideia e resolve cobrar dos camelôs para que eles se instalem no camelódromo da Praça Salim Faramaluf, que será chamado oficialmente de Shopping Popular. R$600 estão sendo cobrados de cada ambulante através de um termo de cooperação firmado com a Aditiva, que é a Associação dos Deficientes Físicos, Terceira Idade e Vendedores Ambulantes da Zona Sul e adjacências. São os próprios camelôs que estão se cotizando para fazer um tipo de uma ajuda de custo para aqueles que não têm condições de assumir o pagamento da construção e da obra. Com relação a esse rateio que a Aditiva, que a Associação dos Ambulantes de Santo Amaro está fazendo, é perfeitamente, eu acho, justo. Inclusive, os ambulantes estão concordando em pagar esse rateio. Acontece que, enquanto nós estávamos gravando a matéria, os ambulantes aqui da região se organizaram e vieram dizer que isso não é verdade. Por que vocês dizem que vocês não estão pagando esse dinheiro com muita satisfação? Porque, primeiramente, o movimento está muito fraco. Nós também não temos esse dinheiro para pagar, que eu acho que é um absurdo. R$600 é muito dinheiro, né? Aqueles que podem pagar, tudo bem, estão pagando satisfeito. E nós que não podemos pagar, nós vamos fazer o quê, então? Então, ele falou que vai fazer vaquinha para pôr aqueles que não podem pagar. Mas quase ninguém aqui pode pagar. Então, quem vai fazer essa vaquinha? Lixo, sujeira, camelô, tudo isso é problema da Secretaria das Administrações Regionais. E tudo isso está, até agora, sem qualquer solução.
O terceiro lote de restituição do imposto de renda vai estar disponível nos bancos a partir de amanhã. Atenção. Ozônio para os outros é que ele não é emitido na fonte, ele é emitido através da atmosfera, ou seja, de gases que são soltos pelos veículos, como combustível que não foi queimado e também através do óxido de nitrogênio. Uma dica para os esportistas que vêm praticar exercícios aqui no Parque do Ibirapuera é não fazê-lo agora à tarde, porque é um horário propício ao aparecimento do poluente ozônio, que provoca fadiga e perda da capacidade física. Solução aí, Luciana, seria reduzir o número de veículos que passam aqui pelo Ibirapuera. Quase impossível, né? Quase, se não é totalmente, né, Regiane? Infelizmente mesmo. Mais um problema que a gente enfrenta. Rede Cidade vai para mais um intervalo, o Jornal Meio-Dia vai para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta. De acerto, mas a disposição já está na ponta dos pés. O grupo de 15 senhoras da terceira idade é jovem, só existe há 2 anos. Depois da indicação para o Festival de Santos em novembro, o próximo salto seria uma viagem para a Alemanha. Até a estadia já está garantida, só falta um detalhe. Está faltando patrocinadores para a gente arrumar dinheiro. No palco, os poucos anos de teatro são compensados com a grande experiência de vida. O espetáculo Mulieribus, dirigido por João Roberto de Souza, trata de temas fortes como a morte e a guerra e leves como um encontro de anjos. Com pouco figurino, as avós de São Simão se transformam nas mães da Praça de Maio, na eterna busca pelos filhos perdidos no regime militar da Argentina. O grupo quer deixar de ser só de mulheres, e os homens que quiserem se juntar a elas, que não seja por falta de convite. Quem quiser vir, dá as ordens. Fazer teatro é bom. Ótimo, pode vir que é muito bom. 60 metros de altura. Ele será todo revestido em granito. E apesar de toda a estrutura, o presidente da empresa que desenvolveu o empreendimento acredita que o complexo não irá suprir a falta de escritórios de alto padrão na cidade de São Paulo. A chegada de novas empresas, especialmente de empresas multinacionais, com a abertura da economia, é evidente. Essas empresas estarão buscando por espaço que não é disponível atualmente. Eu acho que existe ainda muito espaço para prédios de escritórios de bom padrão. A gente tem a certeza que pela qualidade e pelo nível do empreendimento vai atrair realmente as empresas de primeira linha a nível mundial e, por que não, a nível de Brasil. A Torre Norte deverá ficar pronta no início do ano de 1999. Canal 21, São Paulo. E por falar em negócios, São Paulo se prepara para a maior liquidação da história. Pelo menos é isso que promete a Liquida São Paulo, que começa amanhã. E um dos organizadores dessa mega liquidação é o senhor Nabil Sayon, presidente da Associação de Lojistas de Shoppings do Estado de São Paulo. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Quantas lojas, que tipo de comércio vai estar envolvido nessa liquidação? É só na cidade de São Paulo ou isso vai ser estendido à Grande São Paulo também? Eu gostaria que o senhor desse brevemente aí uma geral do que vai ser essa liquidação. Essa liquidação tem o propósito, o intuito de calendarizar 2 liquidações importantes por ano na cidade de São Paulo. Poderão participar dessa liquidação todos os segmentos do comércio, tanto de shopping center como os segmentos de rua. A nossa pretensão, a nossa intenção é plantar a semente para que o consumidor passe a participar ativamente das 2 liquidações por ano, porque infelizmente nós temos tido ao longo desse tempo liquidações esporádicas, liquidações desorganizadas, e a nossa intenção é calendarizar 2 liquidações por ano. Você já tem 10 mil participantes, é isso? Até a nossa contabilidade de ontem, nós já temos 10 mil comerciantes, por volta de 10 mil comerciantes que aderiram a esse primeiro Liquida São Paulo. E aí todos os ramos do comércio? Todas as atividades do comércio estão participando desse primeiro Liquida São Paulo. Inclusive supermercados, eu vi aqui, joalherias, lojas de departamento, magazines, tudo? Nós temos inclusive imobiliárias, nós temos concessionários de veículos e as empresas estão participando, estão prestigiando, que a gente entende ser uma coisa extraordinária para todos os segmentos. Agora, senhor Nabil, essa liquidação começa amanhã e vai até quando? Essa liquidação se inicia dia 15 de agosto e termina no final do mês, dia 31 de agosto.
Ok, e pelo que eu percebi aqui também, como é que o consumidor vai identificar que lojas participam dessa liquidação? Nós estamos disponibilizando um kit que custa R$ 35,00 e com esse kit, dentro desse kit você tem um banner, que é uma bandeira de 1,20 m mais ou menos, que vai ficar dentro da vitrine, um cartaz, que ele acho que está sendo mostrado agora, e também tem 20 tarjetinhas de preço. Então, quem tiver com essas três peças estará identificado que está participando do Liquida São Paulo. É esse logotipo aí, né? O Liquida São Paulo. Liquida São Paulo. E o governo cedeu para os comerciantes que participarem do projeto Liquida São Paulo 30 dias de carência, 30 dias de pagamento postergado do ICMS. Ok. Senhor Nabil Sayon, muito obrigado. O senhor que é presidente da Associação de Lojistas de Shoppings do Estado de São Paulo. A gente deseja boa sorte aí para essa Liquida São Paulo, que sem dúvida alguma, um dos maiores beneficiados seremos nós mesmos, claro, todos os consumidores. Muito obrigada pela sua participação e sucesso. Obrigado e boa tarde pela oportunidade. Nós vamos a mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o Jornal Meio Dia. Até já. Líbero, PUC e Mackenzie. Desta vez, a equipe da ProSangue estará até às 5 horas da tarde na Escola Politécnica da USP. A previsão é de coletar aproximadamente 220 bolsas de sangue. A campanha tem o apoio total da Rádio Bandeirantes e do Canal 21. Cinema, teatro, música e arte. Acompanhe agora o roteiro cultural do Canal 21. A sessão das 6 do Centro Cultural São Paulo apresenta hoje o filme O Insolente, de Edward Molinaro. Às 18 horas, na Rua Vergueiro, número 1000. O MAN apresenta a exposição de Vicente do Rego Monteiro. A retrospectiva traz mais de 160 obras, algumas inéditas, entre pinturas, desenhos, aquarelas, gravuras, ilustrações e poesias, além de documentos originais sobre o artista. A inauguração acontece às 19 horas de hoje. Ingressos a R$ 5,00. Às terças-feiras, a entrada é grátis. A entrada é gratuita também para menores de 10 anos e acima de 65. O Museu de Arte Moderna fica no Parque do Ibirapuera, Portão 3. O Museu de Arte Contemporânea da USP abre às 19 horas desta quinta-feira a exposição Diálogos, Ideias, Papéis, que revela como o artista pode trabalhar em papel. São 21 obras entre objetos e gravuras. A exposição ficará aberta até o dia 21 de setembro, de terça a domingo, das 12 às 18 horas, na sede do MAC USP, no terceiro andar do pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera. Estreia hoje Strippers, comédia sobre um decadente teatro de striptease que está prestes a ser comprado por evangélicos. Texto e direção de Naum Alves de Souza. Às 21 horas, no Centro Cultural Naum Alves de Souza, na Rua Girassol 323. Os ingressos custam R$ 15,00. A banda Paralela apresenta-se hoje no Centro Cultural São Paulo. Com 5 sopros e 2 percussões, o grupo procura resgatar a tradição das bandas brasileiras, dando um toque inovador. Às 18h30, na Rua Vergueiro, número 1000. A cantora Cida Moreira interpreta canções dos anos 20 e 30 em evento paralelo à exposição de Max Ernst. Às 21 horas, no MUB, na Rua Alemanha 221, com ingressos a R$ 15,00. Netinho é o show desta semana no Olímpia. Hoje às 20 horas, sexta e sábado às 22h30. Os ingressos custam de R$ 30 a R$ 50,00. Não faltam opções para você se divertir. Aproveite, tenha um ótimo dia e até amanhã.